As oportunidades que ele tinha viravam um pesadelo. E na maioria das vezes, ele dava um jeito de fazer com que aquele dinheiro dos momentos bons simplesmente desaparecesse. Você já se sentiu em uma montanha-russa financeira? Ganhando até bem um salário alto, mas sem conseguir acumular riqueza de verdade? Imagina só, você trabalha duro, trabalha pra caramba, o seu salário, a sua remuneração até aumenta, mas no final do mês parece que o seu dinheiro simplesmente evapora. E aquela sensação de parecer que você sempre volta para a estaca zero. É frustrante pra caramba, não é? Esse é um drama real de muitas pessoas. Pessoas que, assim como eu e como você, buscam ter paz, estabilidade financeira, segurança financeira e que, infelizmente, acaba se arrastando pela vida e tendo que se contentar com muito pouco. Hoje eu vou te contar como que funciona o mecanismo da zona de conforto financeira na sua mente, que é bem diferente daquilo que você já deve ter escutado por aí. E você vai compreender que teu entendimento disso pode transformar a sua vida como um todo, não só a sua vida financeira. E para ilustrar como que funciona o mecanismo da zona de conforto financeira, eu vou te contar a história do Marco. É um empresário que vivia esse drama e que ele teve que resolver essas questões para que ele pudesse avançar e prosperar mais rapidamente. No caso do Marco, os desajustes que ele estava experimentando estava provocando uma série de autossabotagens na própria vida financeira dele. E isso pode ser também um motivo que você está experimentando uma dificuldade de avançar, de prosperar, de progredir na sua vida financeira. Então se prepara, porque você pode mudar completamente a sua percepção e também a sua relação com o seu dinheiro, com o que você vai aprender aqui. Bora lá? Olá, esse é um espaço para pessoas como você que buscam dominar a sua mente quando o assunto é o dinheiro. Eu me chamo Felipe e sou psicoterapeuta financeiro especialista em finanças, neurociências e comportamento. Aqui você vai aprender a dominar sua mente financeira para que você possa se libertar das amarras do dinheiro, da pobreza e da escassez, para que você possa também tomar decisões cada vez mais inteligentes, prosperando mais rápido, tendo uma vida muito mais leve e muito mais rica. Afinal de contas, prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a qualidade da sua percepção. Marco era um empresário de 40 anos que aparentemente era bem-sucedido. Ele era casado e tinha 2 filhos pequenos. Ele recebia cerca de R$ 10.000 por mês. E esse valor eu sei que é o sonho de muitos brasileiros e é uma remuneração realmente muito boa, que te coloca talvez entre os mais ricos do Brasil. Mas o problema é que Marco ganhava esse valor há mais de 10 anos, o mesmo valor. Ao longo desses 10 anos, a vida dele mudou. Antes ele não era casado e ele se casou. Ele teve seu primeiro filho, teve seu segundo filho, e a gente sabe que quando a família aumenta, os custos também aumentam. E por mais que esse resultado possa não ser ruim, Marco estava enfrentando uma realidade que era realmente devastadora. Ele fazia excelentes negócios, ele recebia de tempos em tempos fluxos financeiros gigantescos em seu próprio negócio, mas ainda assim ele não conseguia construir patrimônio e nem ter um patrimônio estável. Naqueles momentos de sucesso, ao invés de investir e construir uma base sólida de patrimônio para o seu futuro, para a sua família, ele percebia que o dinheiro simplesmente, misteriosamente, desaparecia. Parecia que todo o dinheiro que ele recebia estava sendo sugado por um buraco negro. Alguma coisa estava acontecendo na sua experiência subjetiva, no seu mundo interno, e que ele nem sabia que era possível de acontecer. E não era uma questão de má administração financeira, porque ele era um bom administrador. Era algo muito mais profundo. Cada vez que ele experimentava um pico financeiro, ele se pegava paralisado, incapaz de aproveitar as oportunidades para construir um patrimônio realmente substancial na sua vida. E então, nesses momentos delicados, nesses momentos em que ele se sentia paralisado, ele tinha a sensação de inadequação. Junto com essa sensação vinha um desespero e também uma frustração
por ele não conseguir fazer absolutamente nada. As oportunidades que ele tinha viravam um pesadelo. E na maioria das vezes, ele dava um jeito de fazer com que aquele dinheiro dos momentos bons simplesmente desaparecesse. Ao longo de todo esse tempo, ele achava que esse tipo de situação era completamente normal. Até que em determinado momento ele percebeu que, apesar de receber muito dinheiro, apesar de lidar com muitos negócios, ele não decolava. É aquela sensação de estar em um eterno loop financeiro. Recebe muito, você está no topo da crista e de uma hora para outra desce tudo, você não tem nada. Depois sobe tudo de novo e desce. Sobe e desce. E não decola, não progride. E talvez você esteja pensando que esse tipo de coisa aconteceu porque ele se tornou marido e pai. Na verdade, não. As responsabilidades de se tornar marido e pai fizeram com que isso ficasse ainda mais explícito. Porque, afinal de contas, pelo que ele me contou, mesmo antes de se casar, ele já recebia 10 mil reais, mas ele não tinha conseguido construir absolutamente nada. Agora, me conta aqui nos comentários se você experimenta algo do tipo, algo semelhante ao que o Marco estava experimentando. Em determinado momento você tem muito dinheiro disponível, mas você dá um jeito de sumir com esse dinheiro e você não consegue construir patrimônio. Me confessa aqui a sua história para que eu possa estar dando uma olhada e, se for o caso, estar te ajudando. Se você é como o Marco, muito provavelmente você já deve ter tentado fazer alguma coisa para resolver a situação. Talvez ler um livro, fazer um curso, escutar podcasts, conversar com pessoas que, dentro do seu setor, são mais experientes e que talvez venham um insight, uma ideia, que possam te trazer uma luz, possam te trazer um caminho para resolver essa situação. E isso tudo ajuda. Afinal de contas, se você for ao mercado e estiver esperando, por exemplo, na fila do caixa para pagar pelas suas compras, e você eventualmente escutar alguém conversando sobre algum assunto, aquela conversa pode te gerar determinados insights, determinadas reflexões e pode mudar alguma crença que você tenha, inclusive na área financeira. Só que na maioria dos casos, só isso não funciona. Existem crenças primárias que são de difícil identificação. Elas são crenças muito profundas que nos dão base para tudo aquilo que a gente acredita. E são essas mesmas crenças que fazem com que a gente perceba a vida de uma maneira diferente, de uma maneira muito pessoal e também cria o contexto da nossa zona de conforto, inclusive na nossa vida financeira. Você já deve ter ouvido falar, a partir de gurus, a partir de várias pessoas pela internet, que para você conquistar aquilo que você quer na sua vida, você tem que sair da sua zona de conforto, chegar aos seus limites, ultrapassar os seus limites, ir para a zona de desafio e conquistar, desbravando absolutamente tudo e conquistar aquilo que você quer. E esse discurso é motivacional, porque a maioria das pessoas tenta fazer isso e acaba se frustrando. É claro, para algumas pessoas isso funciona, mas para a maioria das pessoas simplesmente não funciona. O Marco, por exemplo, ele deveria estar em uma posição financeira invejável. Se você soubesse do tipo de negócio que ele já se envolveu, que ele se expôs, você olharia para a situação financeira naquela ocasião e falaria assim que não tem muito sentido ele não ter patrimônio, um patrimônio invejável construído. Mas a realidade dele era bem diferente. Toda vez que o negócio dele começava a prosperar e prosperar bem, recebia uma injeção de capital, uma injeção financeira, alguma coisa inexplicável acontecia. Ele dava um jeito de sumir com aquele dinheiro, dava um jeito de gastar todo aquele dinheiro e, principalmente, não conseguia construir patrimônio. Marco estava vivendo um ciclo financeiro perturbador, porque mesmo que os negócios dele estivessem indo bem, ele sempre experimentava aqueles altos e baixos e parecia que ele simplesmente não aproveitava a prosperidade. Parecia que o dinheiro escorria por entre os seus dedos, escorria por entre as suas mãos como se fosse água, e ele simplesmente não conseguia construir patrimônio. E é claro, quando isso vai se repetindo, a gente vai percebendo e vai ficando bastante desanimado e vai corroendo a nossa paz de espírito, vai corroendo a nossa confiança nesse processo. O que ele não entendia e o que ele não sabia, e que provavelmente você também não entende e não sabe ainda, é que para você construir, para você crescer financeiramente e para manter o seu sucesso financeiro, você precisa ampliar a sua zona de conforto financeiro. O que eu vou te contar a partir de agora
pode mudar completamente a forma como você vai experimentar o seu futuro financeiro. Diferente da realidade que talvez você esteja experimentando hoje. Pode mudar completamente o que você vai viver daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. E se isso for revelador para você, assim como foi revelador para mim, quando eu compreendi isso emocionalmente, eu quero que você faça um compromisso comigo agora. Que você compartilhe com mais 2 pessoas, com pelo menos 2 pessoas, que podem estar se beneficiando desse entendimento da zona de conforto e destravando a mente para prosperar ainda mais. Então, a partir de agora, presta muita atenção. Imagina comigo a seguinte cena, a seguinte situação. Você vive em um vilarejo, em um pequeno vilarejo, em que você conhece absolutamente tudo. Todas as coisas boas, todas as coisas ruins. Porque nesse ambiente em que você vive, ele é bastante iluminado. E essa iluminação, ela é promovida por postes de luz ao redor desse vilarejo que delimitam o tamanho desse vilarejo. Então, todos esses postes de luz ficam virados para o centro desse vilarejo e você consegue enxergar absolutamente tudo. Esse é o seu lugar conhecido, a sua zona de conforto. E no meio desse vilarejo tem uma torre, que de vez em quando você sobe nessa torre para observar o que tem ao redor. E quando você observa o que tem ao redor, você vê várias coisas que saltam aos seus olhos, que fazem os seus olhos brilharem, e são exatamente aquelas coisas que você sempre quis que já estivessem presentes na sua vida. E quando você vê essas coisas, às vezes você sente um medo, um certo desânimo, de olhar para aquilo tudo que talvez esteja naquela zona escura, afastada destes postes de luz, ou então bem distante, e você fala assim: isso nunca vai ser meu. Mas tem outros momentos que, dependendo do seu estado emocional, dependendo do que você estiver pensando, você sente uma coragem. Uma coragem que faz você descer dessa torre e entrar em direção àquela zona escura, ultrapassando o limite e entrando na zona de desafio, com uma lanterninha. E quando você entra nessa zona escura, nessa zona desconhecida, nessa zona de desafio, só com a sua lanterninha, na maioria das vezes você acaba encontrando coisas que você não tem noção que estava lá. Às vezes é uma barreira, às vezes é um muro, às vezes são perigos e desafios, às vezes é um abismo, às vezes é uma mata fechada. E o que costuma acontecer? Em quase todas as situações, você volta, principalmente quando você se fere, você volta para sua zona de conforto, para o seu lugar conhecido, porque ali você sabe que tá tudo certo. Mesmo que esteja ruim, você sabe como que ali funciona. E aí é que mora a grande sacada. Como que você vai alcançar aquelas coisas que você tanto deseja na sua vida? Você tem que ir em direção a cada um desses postes de luz, tirar esse poste de luz e afastar ele um pouquinho mais, entrando na zona desconhecida, na zona escura. Mas não só isso. Em alguns desses postes, se não for a maioria, você também vai precisar trocar a lâmpada, porque concorda comigo que uma lâmpada de 60 watts de potência ilumina muito menos do que uma lâmpada de 600 watts? Então também você vai precisar trocar a qualidade da sua iluminação. O que eu estou querendo dizer com essa historinha? É que na medida em que você vai trocando cada um dos postes de lugar, aumentando a sua zona conhecida e aumentando a qualidade da iluminação da sua zona conhecida, eventualmente, o que acontece? Você simplesmente incorpora aquela coisa, aquele lugar, aquele ambiente que antes era desconhecido, que antes estava distante, mas agora ele se torna parte do seu vilarejo, parte daquilo que você conhece, parte daquilo que você domina. Torna parte de quem você é. Isso tudo que eu acabei de te contar é exatamente a forma como a gente tem que fazer para ampliar a nossa zona de conforto, a nossa zona de conforto financeiro. A gente tem que ir em direção a cada um desses postes, que são as nossas crenças, revisá-las
primeiro, identificá-las, depois revisá-las e também mudá-las de lugar e mudá-las de qualidade, ressignificando, para que assim a gente amplie a nossa percepção, amplie o nosso mapa de mundo e comece a aproveitar oportunidades financeiras na nossa vida, tanto de usar melhor o dinheiro, quanto também de construir patrimônio e alcançar tudo aquilo que a gente realmente deseja e vai estar dentro dessa nova zona de conforto financeiro. Mas vamos lá. O que é essa zona de conforto financeiro? A zona de conforto financeiro é um conceito que descreve o nível de riqueza e o nível de estabilidade financeira que as pessoas se sentem confortáveis e seguras de ter nas suas vidas. Para muitas pessoas, essa zona é limitada por crenças limitantes, por emoções não resolvidas, por padrões de comportamento distorcidos e destrutivos que impedem a pessoa de buscar por mais segurança financeira e também de expandir o seu patrimônio. Se você perguntar para qualquer pessoa se ela quer se tornar um milionário, de ter 1 ou mais milhões na sua conta bancária, no seu patrimônio financeiro, é muito provável que essa pessoa vai falar que sim, que ela quer ser milionária. Agora, apesar de existir um processo de construção, por que essa pessoa ela não constrói aquilo e se torna de fato um milionário? É porque, lá no fundo, essas pessoas não sabem o que é ter esse nível, esse padrão de vida, e não compreendem emocionalmente as responsabilidades que é estar numa posição dessa. Como assim? Para uma pessoa que tem pouco capital, ou que às vezes não tem capital nenhum, ela simplesmente não tem que se preocupar com investimentos, ela não tem que se preocupar com imposto de renda, não tem que se preocupar com proteção, não tem que se preocupar com seguros, e dependendo do volume, do montante de capital, até com advogados. Ou seja, não passa nem no radar esse tipo de coisa. Não passa nem na cabeça esse tipo de coisa para uma pessoa que tem pouco capital ou que não tem dinheiro. Porque não faz parte da realidade dela, não faz parte da visão de mundo dela, não faz parte da zona de conforto financeiro dela. Então, apesar da pessoa dizer que quer ser milionária, ela tem crenças que impedem dela ter aquilo ou até de ter meios para construir aquele patrimônio. E o que define a zona de conforto financeiro de uma pessoa? A zona de conforto financeiro de uma pessoa é definida pelas crenças que aquela pessoa tem em relação a dinheiro, sucesso e merecimento. E são essas crenças que moldam a forma como a pessoa se relaciona com o dinheiro e como ela se comporta em relação às oportunidades financeiras. Imagina que esse quadrado é a sua zona de conforto financeiro. E ao redor existem esses outros quadrados que são as suas crenças, esses retângulos. Você pode até tentar expandir a sua zona de conforto, pode até tentar sair dela e ir para a sua zona de desafio. Mas toda vez que você faz isso, você se sente mal, ou com você, ou com as circunstâncias, ou até com as pessoas ao seu redor. E aí, você se auto-sabota e você volta para dentro do seu quadrado, que é muito mais confortável. Pensa por um momento. Qual que tem sido o seu teto financeiro? Aquele valor, quando você atinge, parece que tem uma força, parece que tem alguma coisa que sempre te puxa de volta para baixo. Pensa um pouquinho. Agora eu quero que você guarde uma coisa muito importante sobre qualquer tipo de crença, inclusive crenças financeiras. Toda crença vai te limitar em algum ponto. Toda crença ela sempre vai carregar também pelo menos 3 características. Uma crença ela é um filtro de percepção, você percebe determinadas coisas e você deixa de perceber outras. Uma crença é um filtro de permissão, em que você se permite fazer ou perceber aquelas coisas. E as crenças também são filtros de proibição, você se blinda, você se proíbe de fazer ou perceber aquelas coisas. Guarda isso porque isso é fundamental, não só para as questões financeiras, mas para a sua vida como um todo. E aquelas crenças primárias que a gente conversou agora há pouco, elas são formadas em um contexto emocional específico e elas são formadas principalmente para te proteger, para fazer com que você sobreviva, seja a coisas reais ou imaginárias, a coisas que têm a ver com eventos psicológicos, eventos físicos, eventos emocionais.
E o contexto que você está querendo viver hoje não combina com aquelas permissões, com aquelas proibições e com aquele modo de perceber o seu mundo ao seu redor. Inclusive, agora para um pouquinho e me conta aqui nos comentários se tudo que eu te falei até agora está fazendo sentido. Sabendo disso, as crenças que você tem hoje são as crenças que te impedem, ou seja, são as crenças limitantes. São elas que te impedem de ter o sucesso financeiro que você quer, de ter o patrimônio financeiro que você quer, de construir absolutamente todas as pontes, todos os caminhos para você realizar tudo aquilo que você deseja. São elas que criam as barreiras que restringem a sua capacidade de ter mais sucesso financeiro. Por exemplo, a crença ter mais dinheiro significa ter mais problemas, inconscientemente pode te gerar pensamentos, emoções e até comportamentos automáticos que façam que você não tenha dinheiro para evitar ter problemas, mesmo que esses problemas possam ser de maior qualidade e aumentar o seu padrão de vida, perpetuando dessa forma a sua insegurança financeira por não ter dinheiro. Aqui no canal, inclusive, eu já falei sobre determinados tipos de crenças financeiras que podem ter na sua realidade emocional. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você depois conferir esse vídeo, porque pode ser um upgrade em relação a tudo que a gente está falando aqui, beleza? O ponto é que se você tentar sair da sua zona de conforto financeiro, você vai experimentar desconforto e vai também enfrentar resistência interna. Isso é inevitável. Sem um trabalho direcionado e consciente para reprogramar essas crenças que te impedem, que te assustam, que mexem com o seu emocional e que muitas vezes fica te recordando sobre determinados traumas que você pode ter tido na sua vida relacionado ao dinheiro, com certeza você vai voltar de pouco a pouco, ou até muito rápido, para a sua zona de conforto financeiro, aquele lugar ruim que você já conhece. E isso de forma completamente inconsciente e automática. Existem pelo menos duas formas de você expandir a sua zona de conforto financeira. A primeira delas é através de traumas, que a gente sabe que é desagradável, que dói, que incomoda. E a segunda forma é através de um processo de transformação interior. E isso envolve primeiro a identificação, depois a revisão e também a mudança dessas crenças, além do desenvolvimento de uma mentalidade de prosperidade em relação ao dinheiro e, claro, também o uso e construção de estratégias financeiras para que você possa avançar e prosperar de uma maneira muito mais concreta na sua vida. E quando eu falo de mentalidade aqui, não fica achando que só tem a ver com seus pensamentos. Não. Eu quero que você guarda essa frase que eu vou te falar agora no seu coração. O pobre é pobre porque ele pensa como pobre, ele se sente como pobre e se comunica como pobre através das suas palavras e das suas atitudes. É somente através de uma abordagem terapêutica financeira que é possível ajudar as pessoas a superarem as suas limitações, resolvendo traumas, resolvendo histórias mal contadas, emoções não resolvidas, crenças limitantes e construir uma nova identidade financeira para que você possa realmente construir bases sólidas na sua vida financeira. Provavelmente você está aqui porque você está procurando desenvolver a sua mentalidade, ter uma mente mais forte, uma mente muito mais calibrada para prosperar mais rapidamente. Então esse é o momento de você se inscrever nesse canal, ativar as notificações, para que você possa ser avisado pela plataforma quando novos vídeos reveladores como esse forem disponibilizados e você assistir o quanto antes. Mas vamos lá. E no caso do Marco, onde que ele estava batendo e voltando em relação às suas crenças limitantes? Quando a gente começou a trabalhar, fazer um processo psicoterapêutico bem direcionado, a gente acabou esbarrando com várias crenças diferentes. Mas no final das contas a gente conseguiu identificar 4 crenças principais que faziam com que ele tivesse o tipo de comportamento que eu te descrevi até então. Só para reforçar o seu aprendizado e refrescar sua memória, lembra de uma coisa. A crença te proíbe de fazer determinadas coisas, a crença te permite fazer determinadas coisas e também ela faz com que você perceba ou deixe de perceber determinadas coisas. E ela tem algumas outras características, porque a crença tende a generalizar aquela ideia e a perpetuar essa ideia caso não aconteça nenhum processo de revisão. Marco cresceu em uma família em que o dinheiro era visto com desconfiança. Os pais dele
apesar de serem trabalhadores, serem honestos, eles sempre associavam dinheiro com conflito e com problemas. E eles discutiam regularmente sobre dinheiro, sobre finanças, na frente do Marco. E ele, como criança, sem entender, simplesmente absorvendo aquilo tudo, ele começou a associar que aquele assunto chamado dinheiro era fonte de problema, fonte de inquietação e fonte de conflito na vida dele. Essa experiência repetida, porque não aconteceu só uma vez, foram várias vezes, inúmeras vezes ao longo da infância e também ao longo da adolescência, fez com que Marco consolidasse uma ideia geral, uma crença, de que se ele tivesse dinheiro em abundância, na verdade ele poderia ter tantos ou mais problemas semelhantes àqueles que ele experimentou, aquele que ele assistiu com os pais dele quando ele era criança. Então, frequentemente, ele se via gastando rapidamente ou então fazendo investimentos impulsivos, investimentos sem muito cuidado, para evitar ter a sensação de enriquecer demais. É lógico que a gente teve que trabalhar várias coisas, mas quando ele teve que definir essa crença sobre esse contexto que ele experimentou na sua infância, ele falou exatamente assim: ter dinheiro significa ter muitos problemas. Além disso, Marco também tinha sentimentos de inadequação que o acompanhavam desde a sua juventude. E isso afetou profundamente a sua autoestima. Ele acreditava que ele não era digno do sucesso financeiro, principalmente por conta do excesso de críticas que ele recebeu tanto na sua juventude, quanto também no início da sua carreira profissional. A crença que foi formada nesse contexto fazia com que ele sabotasse o seu próprio sucesso financeiro. Então, quando ele recebia bastante dinheiro, devido aos seus negócios, devido às suas oportunidades de trabalho, ele dava um jeito de gastar, ele dava um jeito de sumir com aquele dinheiro da sua frente. Ele evitava a todo custo sentir o desconforto do não merecimento de ter dinheiro. E aí, quando a gente foi trabalhando, a crença que brotou, a crença que surgiu, a forma como ele definiu todo esse contexto foi justamente essa: eu não mereço ter sucesso financeiro. Desde muito jovem também, Marco sempre viveu em um ambiente altamente competitivo. E isso continuou acontecendo no seu ambiente empresarial, quando ele começou a sua carreira profissional, em que o reinvestimento contínuo na carreira, no sucesso, parecia ser a fórmula secreta, a chave para que ele pudesse prosperar, para que ele pudesse avançar também financeiramente. Ele aprendeu a valorizar a ação imediata e o investimento constante, mas ignorando com frequência a construção de reservas financeiras. Enquanto a gente estava explorando esses contextos, esses diversos contextos que ele experimentou, principalmente no início de sua fase adulta, ele falava frequentemente e depois ele identificou que essa era a crença principal: se eu economizar dinheiro, eu vou perder oportunidades. E essa crença de que guardar dinheiro é perder oportunidades fazia com que Marco recebesse aquele volume financeiro expressivo, gastasse rápido, investisse sem considerar as oportunidades e sem construir ao longo do caminho uma base financeira sólida. Ele estava agindo no automático, agindo por impulso, sem perceber. E por fim, apesar dos pais de Marco serem trabalhadores, serem pessoas honestas, não eram pessoas que tinham muito dinheiro, seja pelas suas crenças, seja pela sua história de vida. E frequentemente ele experimentava na sua juventude momentos de instabilidade financeira. E isso começou a construir uma ideia na cabeça dele de que dinheiro era algo passageiro e era algo ilusório. Ele viu o dinheiro como algo que poderia desaparecer a qualquer momento, e isso começou a nutrir um sentimento ao longo de muitos anos, de uma insegurança constante. Quando a gente estava explorando esses diversos contextos na vida dele, principalmente na sua juventude, ele chegou a declarar várias vezes que dinheiro é uma ilusão de segurança. E de fato ele está certo, pelo menos parcialmente certo, porque aquele que dá a verdadeira segurança para a gente é somente Deus. Agora, o dinheiro também pode nos proporcionar uma certa segurança, no caso, uma segurança financeira, de poder agir, de poder fazer. Então, todas essas experiências na sua juventude, na sua infância e na sua juventude, fizeram com que Marco se sentisse extremamente ansioso só com a ideia de ter mais dinheiro disponível, de aumentar o seu patrimônio. Então, ao invés de construir patrimônio, ele gastava absolutamente tudo que passava na vida financeira dele, só para aliviar a ansiedade.
E é lógico que isso criava um problema ainda maior, que é o problema da instabilidade financeira. Aqui no canal, eu já falei também do case do Cadu, que estava sofrendo do bloqueio dos gastos excessivos, que também fazia parte da realidade do Marco. Depois confere com mais detalhes para você mesmo investigar e avaliar se você não está sofrendo desse tipo de coisa na sua realidade financeira e também na sua realidade emocional. O link está aqui na descrição. E se você quer se aprofundar e realmente começar a investigar a sua realidade emocional financeira, eu te convido a fazer um teste completamente gratuito em que você vai poder avaliar se você tem algum tipo de bloqueio emocional financeiro e começar a resolver isso daí na sua realidade. O link desse teste está aqui na descrição com o ícone de cor vermelha. Faz lá, que pode ser bem impactante e importante na sua vida nesse momento. Assim como a maioria dos processos terapêuticos, o primeiro passo é a gente identificar quais são os impedimentos. E foi assim no caso do Marco. A gente foi fazendo vários trabalhos, a gente foi investigando as suas raízes emocionais mais profundas para identificar aquelas crenças principais que estavam impedindo dele ter o resultado que ele tanto queria. A partir da identificação, ele teve a oportunidade de revisar e repaginar a forma como ele percebia as suas crenças e a sua realidade financeira. Eu guiei o Marco em um processo de visualização para que ele pudesse voltar naquelas experiências que moldaram as suas crenças financeiras. Em cada circunstância, ele teve a oportunidade de ver, de rever, observar as pessoas que participaram daquela cena, daquele contexto, de sentir novamente e de processar de forma diferente aquilo que trazia tensão, aquilo que trazia tristeza, aquilo que trazia vergonha na vida dele. E isso tudo fez com que ele pudesse estar repaginando, pudesse estar ressignificando as suas crenças, soltando essas emoções e realmente conseguindo avançar e destravar a própria mentalidade, que é a técnica de mudança de submodalidades. Nessa técnica, a gente mudou a forma como ele percebia o dinheiro e como ele também percebia o sucesso financeiro. Enfim, a gente foi repaginando aquilo que precisava ser repaginado para que o Marco pudesse alcançar o objetivo que ele tanto queria. O objetivo final do Marco era ampliar sua zona de conforto financeiro para que as suas crenças pudessem funcionar de forma diferente, de uma maneira fluida, de uma maneira expansiva e de uma maneira muito mais positiva. Isso envolveu a criação de novas metas e também a criação de um plano detalhado para que ele pudesse alcançar essas metas. Eu também conduzi e ensinei o Marco a visualizar um futuro em que ele pudesse experimentar segurança, que ele pudesse experimentar paz financeira, em que ele mantinha o dinheiro junto com ele, com o propósito também de estar construindo um legado para sua família. Esse tipo de exercício foi fundamental para que ele pudesse consolidar a percepção sobre a sua nova zona de conforto financeiro e, principalmente, consolidar a sensação e a crença de que ele podia ter dinheiro, de que ele merecia ter dinheiro e de que ele podia construir o patrimônio que ele tanto queria. Com certeza, sem essa reprogramação mental, qualquer plano que fosse construído para ele, o plano não ia funcionar. Então foi necessário fazer primeiro essa reprogramação mental para que ele pudesse implementar com excelência os planos que a gente depois foi definindo juntos. E ao longo desse processo, ao longo desse caminho, a gente trabalhou também no sentido de criar um orçamento, criar um plano de gastos, a forma como ele ia usar o dinheiro dele, definir também as metas de investimento e também a criação, a construção de uma reserva financeira mais robusta. O planejamento financeiro e a execução do planejamento financeiro fizeram com que ele consolidasse essa mentalidade e também começasse a ter uma visão mais voltada para o longo prazo. Inclusive, muita gente fala sobre reserva de emergência, quando na verdade deveria ser reserva de liquidez. Tem um podcast que eu gravei e que eu vou deixar para você aqui na descrição desse episódio para depois você conferir e mudar isso na sua mente, porque faz todo sentido você não chamar mais de reserva de emergência. E você vai saber o porquê escutando esse episódio. A jornada de transformação do Marco só provou mais uma vez que muitas vezes nós ficamos presos a determinados padrões de comportamento que não refletem as nossas verdadeiras capacidades e os nossos desejos. A partir da conscientização dos nossos padrões de comportamento,
e das crenças que dão base para esses comportamentos, é que é possível construir uma nova realidade financeira que reflete tanto a nossa verdadeira capacidade, quanto também permite que a gente construa os nossos sonhos, construa um futuro muito mais próspero e muito mais rico. Agora que você entendeu como que a sua zona de conforto financeira age e como que ela pode estar te impedindo, nesse momento é hora de agir. Não deixe que as crenças antigas sabotem o seu futuro financeiro. Assim como o Marco, você pode reescrever a sua história, reescrever os seus padrões de comportamento e reação e ter uma vida muito mais próspera, muito mais rica. Você pode clicar agora no link aqui na descrição que está assinalado com o ícone de cor roxa para você preencher um formulário de aplicação de terapia financeira. Nesse formulário você vai responder várias questões para que depois eu possa estar avaliando, verificando inclusive na minha agenda e eu vou entrar em contato diretamente com você para a gente conversar um pouco e já marcar a sua primeira sessão. Vamos trabalhar junto para expandir a sua zona de conforto financeiro e liberar o seu verdadeiro potencial financeiro. E lembra do compromisso que você fez comigo. Se essa mensagem foi poderosa e foi reveladora para você, compartilha com pelo menos 2 pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Vamos juntos promover uma revolução de prosperidade. Quer continuar nutrindo a sua mente e ampliar a sua percepção para talvez até descobrir o que pode estar te impedindo de avançar financeiramente? Então dá uma olhada nesse vídeo aqui.